pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edinho, professor de Geografia, e nós estamos aqui, na verdade, para trabalhar com vocês um tema que é industrialização. Tá? Em outras aulas, em outra videoaula, a gente pontuou, né, algumas nomenclaturas, alguns termos próprios de quem estuda a industrialização, tá? Como tipo de industrialização, a industrialização de base, industrialização intermediária, industrialização de bem de consumo, as fases históricas da industrialização, a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial e a característica própria de cada uma, né? E falamos ainda alguns modos, alguns modelos de produção, como o Fordismo, o Toyotismo, né? A aula de hoje, na verdade, ela apropria-se desse termo, tá? Desses termos, que é muito pertinente para quem vai fazer o Enem, e ela propõe, e vocês vão visualizar esses termos dentro desses países que a gente vai caracterizar a partir de agora, tá? Nós vamos trabalhar com vocês a partir de agora, então, os países que são pioneiros no processo de industrialização. O pioneiro de todos, todo mundo conhece, que é a Inglaterra, tá? No século XVIII, através do carvão, invenção da máquina a vapor, ela se tornou a pioneira. Mas no século seguinte, o século XIX, você vai ter alguns outros atores, tanto dentro da Europa, como a Bélgica, a França, como fora do continente europeu, como o Japão e os Estados Unidos, tá? Além disso, também há uma outra forma de industrialização, tá? A industrialização, ela muda cenários, ela muda atores, ela muda a dinâmica da divisão, né, da chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tá? E o primeiro país que a gente vai trabalhar, em termos de pioneirismo, né, do século XIX, é os Estados Unidos, tá? A grande potência industrial dos Estados Unidos, que hoje basicamente ela concorre ali com a China entre as potências, em vários termos de potência, né? Mas do ponto de vista industrial também é o nosso grande concorrente, praticamente o grande concorrente de todos o cenário internacional é a China e os Estados Unidos. A gente vai falar posteriormente em outra aula sobre a China, e hoje a gente vai tentar caracterizar e entender, né, como é que esse território, esse país, ele chegou a se tornar, em termos industriais, a maior potência do mundo. Você teve agora, o ano passado, em 2019, nós tivemos, por exemplo, a Apple como a empresa que teve o maior faturamento, né, do planeta, mais de $1 trilhão. Então isso corresponde, né, à evolução que os Estados Unidos têm em termos de empresa. Você tem desde empresa automotiva até as grandes corporações tecnológicas como a Apple, a Google, entre mais, que fazem parte de um processo que a gente denomina de desconcentração industrial, tá? Então vamos tentar entender primeiro por que os Estados Unidos chegou a se tornar essa grande potência, tá? Características gerais, primeiro, dos Estados Unidos. Então, veja bem, os Estados Unidos é um país continente, assim como o Brasil, aliás, é um pouco maior do que o Brasil, né, com 50 estados, 48 estados contínuos e 2 fora dessa continuidade, né, que é o caso do Alasca e o Havaí. É o quarto maior território do planeta, né, com aproximadamente, arredondando, né, 9 milhões de quilômetros quadrados, e basicamente um país que tem uma dinâmica, uma pluralidade de economia muito grande, tá? Então a gente vai tentar entender como é que esse país, né, como é que esse território chegou a se tornar essa grande potência a partir de um breve processo histórico, tá? A primeira região que vai se desenvolver do ponto de vista da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, do mercado mais capitalista, é a região do Nordeste dos Estados Unidos, tá? Essa região aqui, ela é a pioneira. A região dos Grandes Lagos, a região de Detroit, de Nova York, de Manhattan, né? Como Wall Street,
Então tudo isso vai ocorrer e vai ser, na verdade, o fomento, ou seja, a base desse crescimento gigantesco que a economia norte-americana vai ter a partir do século XIX, principalmente do século XX. Tá? Então, o pioneirismo dos Grandes Lagos. Como eu destaquei para vocês anteriormente, a região dos Grandes Lagos, na divisão entre o Canadá e os Estados Unidos, e em particular essa região do Nordeste dos Estados Unidos, foi o grande pioneiro e a grande pontapé, digamos assim, inicial para os Estados Unidos se tornar a potência que ele é hoje. Tá? E quais são os fatores que levaram a isso? Por que essa região ela se tornou pioneira e bastante desenvolvida dentro desse contexto? Bom, primeiramente, fatores que levaram o Nordeste dos Estados Unidos a ser pioneiro no processo de industrialização e o avanço do capitalismo industrial. Primeiro, tá? Fatores colonização. O tipo de colonização que ocorreu ali, né, na verdade foi o que a gente chama de colonização de povoamento. Tá? Quem veio para essa área, chamadas 13 colônias, vieram com um propósito de povoar. Tá? Vieram com princípios herdados da Revolução Francesa, liberdade, propriedade, igualdade, e vieram basicamente para construir um país, diferentemente do sul dos Estados Unidos e da América Latina, que teve um caráter muito mais do que a gente chama de colonização de exploração, tá? Baseado numa troca, né, num pacto econômico, fornecia-se matéria-prima para a Europa em troca de produtos manufaturados ou produtos. Isso aconteceu com o Brasil, aconteceu com a América do Sul e também com o sul dos Estados Unidos. Aqui na região norte, não. Você já tem um princípio, né? Até os migrantes já tinham um certo contato com a Revolução Industrial na Europa. Tá? Vieram já baseado nesses princípios do nascimento do capitalismo, tá? Do capitalismo industrial nesse momento. Tá? E isso fez uma grande diferença. A mão de obra também é uma mão de obra, diferentemente do sul dos Estados Unidos, que você tinha preponderância da mão de obra escrava, tá? Aqui você já tem uma mão de obra mais assalariada, mais urbana. Tá? Você tem outra questão favorável também no Nordeste dos Estados Unidos, a questão do transporte. Além dos Grandes Lagos poderem fluir a mercadoria, né? A proximidade, tá? Com a Europa, isso vai favorecer com que aquela região se desenvolvesse do ponto de vista do capitalismo muito mais do que a região sul. Tá? A indústria de base, que ali você tem basicamente uma produção de carvão, você tem a geração de energia a partir das hidrelétricas dos Grandes Lagos. Tá? Ali, por ser um verdadeiro formigueiro humano, ou seja, uma grande densidade demográfica, você tem também um desenvolvimento de bens de consumo, como geladeira, eletrodoméstico, né? O que a gente chama de manufacturers belt. Os Estados Unidos se divide muito a economia em termos de belt, né? Que são cinturões. Cotton belt, o cinturão do algodão, milk belt, o cinturão do milho, né? Então, essa região no Nordeste, no princípio, do Nordeste dos Estados Unidos, nós vamos chamar de manufacturer belt, né, que são o cinturão das manufaturas, com destaque, tá, para a cidade de Detroit, que nesse período aqui foi a quarta maior cidade dos Estados Unidos, onde desenvolveram-se, dentro da política norte-americana de industrialização, 4 grandes empresas automobilísticas: a Chrysler, tá, a GM e a Ford, de Henry Ford. Aqui, através do Fordismo, através de Henry Ford, nós começamos um modo de produção que vai massificar o automóvel, tá? Vai tornar o automóvel mais acessível praticamente para todas as populações, criando o modelo T. Tá? A Ford, então, não só desenvolve um método, um modelo, mas toda a região, tá? Em volta de Detroit, com as chamadas indústrias satélites, vão se desenvolvendo, criando uma certa pungência, um certo crescimento
para a região do Nordeste. Tá? E finalmente, o Wall Street, né? É também no Nordeste dos Estados Unidos que você tem a região de Manhattan, né? Onde você tem todo o capital, todo o sistema nervoso do capitalismo, as bolsas de Nova York, as ações, o antigo World Trade Center que foi atacado, né, pelo Osama Bin Laden, que hoje não configura isso mais, mas o próprio nome World Trade Center já remete à pujança econômica que essa região de Manhattan tinha. O World Trade Center, Centro Mundial de Negócio. Tá? Então tudo isso faz com que o Nordeste se torne uma região dos Estados Unidos pioneira, super populosa e bastante, do ponto de vista econômico, bastante pungente, bastante forte. Tá? Haja visto que a região de Manhattan é a região mais cara, é a região imobiliária mais cara do planeta. Tá? Onde você tem uma região para se morar, onde o custo de imóvel é extremamente elevado. Tá bom? Bom, porém, essa região, né, e principalmente a cidade de Detroit, por volta do final do século, do final dos anos 70 e anos 80, tá? Isso vai ter um revés muito forte, vai ter uma transformação muito forte, tá? Por conta do toyotismo. Tá? Eu não sei se vocês se recordam, o toyotismo, na verdade, ele cria um modo de produção que a gente chama-se just in time. Tá? Ou seja, você tem uma logística muito mais rápida, você investe em inovações, tá? Tem uma plataforma de reserva, ou seja, de reserva, né? De armazenamento muito menor. Então, o toyotismo ele chega, na verdade, com a proposta, com tudo isso juntando-se, o toyotismo tem uma proposta para o mercado consumidor mais atraente do que o fordismo. Tá? Com inovações, com circulação rápida de mercadoria, eu posso atender uma diversidade maior de desejos que o meu consumidor de automóvel quer. Tá? Por exemplo, se você quer, né, um carro que é propenso para a área urbana, né, ou para a área rural, eu consigo mudar isso, né, através do toyotismo muito mais rápido. Então os carros da Toyota, quando ele entra nos Estados Unidos, particularmente, fica muito complicado com o Fordismo concorrer, tá? Porque o Fordismo, basicamente, ele tinha um modelo difícil de se transformar a curto espaço de tempo. Tá? Então, isso fez com que essa briga entre o Fordismo norte-americano e o toyotismo japonês criasse o Rust Belt. Né? O que é o Rust Belt? Aquela região que a gente chamava de Manufacturing Belts, que era a região mais desenvolvida, mais pungente, ela se torna o Vale da Ferrugem. Tá? A cidade de Detroit hoje, por exemplo, você vê bairros inteiros praticamente abandonados por conta do desemprego, do abandono, das fábricas, grandes fábricas, né, terem fechado, basicamente por conta... quando eu estou falando em toyotismo, veja bem, repito, que embora seja a Toyota que tenha criado esse modelo, ela vai migrar para todos os setores de produção. Né? Ela vai para a geladeira, ela vai para a produção do ar-condicionado, da televisão. Né? Isso é um modo. E isso fez com que, então, o Fordismo entrasse em processo de decadência juntamente com a região do Nordeste. Tá? Tem que ter cuidado quando a gente fala em região de decadência do Nordeste dos Estados Unidos. Tá? Embora isso realmente é uma questão de decadência, aquela região ainda continua sendo uma das regiões mais dinâmicas da economia mundial. Tá? Só queria lembrar um pouco isso. Bom, outra questão, essa crise de Detroit, ela desconfigura ou
obriga os Estados Unidos a criar uma reorganização territorial da sua industrialização. Tá? Então é necessário agora pegar cada fator que a gente chama de fator locacional, né? Ou seja, apropriar-se de cada território, né? Oferece algumas vantagens e desvantagens para um tipo de industrialização. Então é exatamente isso que os Estados Unidos vai se configurar a partir dessa crise da cidade de Detroit. Tá? Aqui, só para vocês entenderem, numa forma mais tradicional de divisão econômica, tá? Você tem o Manufacturing Belts, que é essa região de manufatura, de montadoras, a cidade do automóvel, tá? E os Sun Belts, ou seja, cinturão do sol, onde você tem uma região mais tropicalizada, mais quente, tá? Que desenvolvia até certo ponto alguma coisa no sentido de produção de laranja, de lançamento de foguetes, né, uma produção de petróleo. Só que agora isso vai intensificar com a crise do Nordeste dos Estados Unidos, provocada pelo toyotismo. Essa migração, né, dessas empresas elas vão ocorrer gradativamente para a região do Manufacturing Belts para os Sun Belts, tá? Belt, que é essa evolução que a gente está vendo aqui agora. Ó. Tá vendo? Como vocês estão vendo essas setinhas, tá? São empresas que saem, obviamente quando a empresa sai, um grande contingente populacional também acompanha, né? Uma mega gama de serviços também acompanha. Então veja bem que essa região ela começa a migrar, tá, do Nordeste dos Estados Unidos para o Sul e o Oeste dos Estados Unidos, tá bom? Então, a marcha para o Oeste, o Sun Belt. Tá? O que acontece? Então, cada região que a gente vai observar aqui, ó, a partir de agora ela vai ter uma dinâmica maior. Tá? Você tem a região da Flórida, que vai se destacar, por exemplo, em laranja, em turismo, que a gente vai pontuar depois. Essa região do Golfo do México aqui, ó, que a gente vai ter um setor de petroquímica muito avançado. Tá? Essa região você vai ter uma produção cinematográfica de Hollywood, a produção de grandes tecnopolos, desenvolvimento de tecnologias como Google, a IBM, a Apple e a Microsoft, né? Então são setores que vão se dinamizando pós essa crise que ocorreu nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Então agora a gente vai tentar pontuar para vocês cada um dessas regiões e quais os setores que elas desenvolveram, tá? A partir do que a gente chama de fator locacional, fator propício daquela região que ela se desenvolveu. Tá? Primeiro, Flórida. Quais são os aspectos da Flórida? Tá? Flórida é uma região muito parecida com do ponto de vista de clima do Brasil. Tá? É uma região, inclusive, muito habitada por brasileiros, cubanos e mexicanos. Tá? Particularmente Orlando tem um grande contingente de brasileiros. E isso desenvolve uma peculiaridade, tá, em relação a essa região. Essa região você tem um turismo muito forte, né, de praias e de, por exemplo, Walt Disney em Orlando. Você tem o desenvolvimento maior concorrente, né, do produto laranja do Brasil, é a região da Flórida. Tá? Você tem o Cabo Canaveral, que é uma região de lançamento de foguetes. Tá? E então essa região basicamente é uma região que desenvolveu esses aspectos do ponto de vista econômico e aproveitando o que há de natural dessa região, como por exemplo a questão climática. Tá? Bom, outro setor que vai desenvolver muito é a petroquímica. Por conta dessa região aqui, ó, do Golfo do México, ter uma quantidade enorme de petróleo, todas as regiões, as transformação do petróleo em derivados, né, o que a gente chama de petroquímica, como por exemplo isopor, PVC,
combustível, todas essas fábricas vão se localizar aqui, ó, na região do Texas, tá? No Golfo do México. Então isso é um fator locacional que vai fortalecer cada vez mais os Estados Unidos em termos de potência energética, tá? Em relação ao petróleo. Outro setor que desenvolveu muito, né, pós essa migração, essa desconcentração industrial norte-americana, é o setor da costa do Pacífico. Tá? Você tem três, basicamente, setores que vão desenvolver muito na região da Califórnia, tá? E de Washington Estado. Quais são eles? Bélico, ou seja, produção de armas, cinematográfica e Vale do Silício. Tá? Vou explicar para vocês as características desses três. Essa região aqui, ó, tá? Você tem a Califórnia, você tem Washington, Oregon, e nessa região que a gente coloca como costa oeste dos Estados Unidos, você tem primeiro a construção de equipamento bélico, tá? Particularmente aeroespaciais. Por quê? Porque os inimigos norte-americanos, no passado, localizavam-se nessa costa do outro lado do Pacífico, como por exemplo o Japão e mais contemporaneamente a China e a Rússia. Então aqui você tem um parque industrial bastante elevado, voltado a equipamento militar. Outro fator também é o desenvolvimento de software e de hardware. Tá? O Vale do Silício tem uma matéria-prima muito importante para a fabricação de computadores, de placas, tá? Que é o silício. Outra questão também é a produção de grandes tecnopolos. Tá? O primeiro, talvez, o pioneiro, que é Seattle, e logo em seguida você vai ter São Francisco, uma série de cidades que vão ter uma característica própria de universidades, de pesquisa, de cientistas, para desenvolver grandes corporações, como Google, a Apple, a Microsoft e a IBM. Tá? Então, todas essas grandes corporações, praticamente, que o mundo se apropria dessas tecnologias, usa essas tecnologias, consomem essas tecnologias, elas basicamente se localizam nessa região. Tudo isso, tá, fazem parte do que a gente chama de descentralização da indústria norte-americana. Tá? E isso, por aproveitar-se desses fatores que a gente chama de fatores locacionais, como por exemplo, clima tropical da Flórida, o petróleo do Texas, tá? O silício, o ouro e as grandes corporações da região da costa oeste, faz com que os Estados Unidos ainda continuem sendo um país extremamente competitivo do ponto de vista industrial.